Fala, pessoal. Então vamos lá para mais um Fazendo Diagnóstico, para a gente resolver as questões aí, os problemas ortodônticos e as dúvidas dos alunos, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Esse caso veio do nosso grupo VIP, né, nossos alunos da Ortofórmula, tá, que já participaram, né, em algum momento do nosso curso presencial ou curso online. Então, nesse grupo a gente discute casos clínicos nossos, casos clínicos enviados por eles também. E esse é mais um desses casos para a gente debater aqui, mostrar para vocês o que é que chega no nosso grupo. Então vamos para as características da face dessa paciente. Então, mano, como tu pode ver, né, na visão frontal, né, ela tem uma face equilibrada. E um detalhe muito importante é que é uma paciente que está em crescimento. Sim. Né? E aí, muitas vezes, é isso que acaba confundindo nossos alunos. E como é um caso de uma paciente que está em crescimento, isso gera muita discussão, muitas dúvidas, né? A gente, quando sentou, né, eu, você, Vitor, para discutir esse caso, também gerou discussão para poder a gente chegar num diagnóstico, né? Não é um diagnóstico fácil por estar em crescimento. Então, esses pacientes, quando existe alguma alteração esquelética, principalmente quando é no sentido vertical, acaba que vai se manifestar ao longo do tempo. Isso. Né? A não ser, lógico, né, os casos extremos, os casos severos. Tá? E aí, muitas vezes já está se manifestando ali naquela idade tão jovem. Né? Mas, via de regra, né, o que acontece na maioria das vezes, são casos leves a moderados, e aí as características muitas vezes não estão tão claras, nem para a gente, lógico, né, nem para os pais, nem para os nossos alunos. E aí, e como é que a gente faz para, nesse caso de pacientes em crescimento, qual é o desafio? Existe um lugar que a gente pode olhar para a gente tirar um pouco essa dúvida, né? Tá crescendo, tá? Ele não tem ainda característica facial de um padrão que eu acho, mas ele também já pode expressar de outras formas. Isso. Qual é a forma que ele pode expressar? Pronto. Essa forma de expressar, tanto existem características que são marcadas na face, que geralmente vão aparecendo ao longo do tempo, e existem também manifestações dentárias que vão levando a gente a chegar a esse diagnóstico, né? E o que eu acho interessante também é que as pessoas não podem ter pressa em dar esse diagnóstico, né, no paciente que está em crescimento. Você tem que olhar cada característica com calma, né, projetando, baseado no seu conhecimento, naquelas aulas no início do curso, né, de crescimento e desenvolvimento crâniofacial, projetando como essa face vai desenvolvendo e com as características que já estão se manifestando de tentar compensar essa alteração esquelética que está tendo no crescimento, você consegue ter um prognóstico, né, do que é que ela vai se tornar com o tempo. Tá? Isso. Então aí, na face dela, a gente percebe, como você já disse, ela tem um equilíbrio de face, a gente não tem nada que seja muito marcante, a não ser quando ela sorri. Quando ela sorri, é algo que foi o primeiro ponto marcante que essa fotografia trouxe para mim. Né? No sorriso você já tem umas características de uma expressão que tenta ser maior do que ela é. Exato, né? Exatamente. A gente observa que quando ela vai sorrindo, ela está tentando mostrar os dentes, né? Provavelmente é algo que deve incomodá-la, né? Por quando sorri não mostrar os dentes, e ela já dá aquela forçada. Né? Porque algo está acontecendo. Né? Por que eu não estou mostrando meus dentes quando eu estou sorrindo? Né? É porque meu dente é pequeno? Né? É porque meu lábio é grande? É porque eu tenho alguma alteração nesse meu crescimento que está fazendo com que esconda meu sorriso? Né? Isso. Então a gente pega essa característica e a gente guarda. Isso. Que marcou aqui, né? Nessa análise da fotografia, a gente guardou e a gente vai seguir com a avaliação dentária. Isso. Né? Antes disso, só observando a face dela, né? De perfil, veja o quanto é equilibrado. Tá bonito. Né? A gente não vê nessa face de perfil, né, nada que, assim, meu Deus, já tem uma mandíbula grande, uma mandíbula pequena. Isso, né? Porque aí a gente está falando do sagital, né? A gente está olhando para uma tomada de perfil, então a gente está falando que todo mundo está chegando, todos os elementos dessa face estão chegando em harmonia. Nessa face, né? Exatamente. E dentariamente, você tinha comentado aí, vamos ver vamos ver fotos, quais são as né? repercussões. Isso. O diagnóstico dela, classe 2, já que o molar ali está do lado direito em classe 2. Se fôssemos dar um diagnóstico dentário, né, de uma classe 2, porém ela tem a ausência de laterais também, né? Isso, incisivos laterais estão faltando ali. Que era a queixa dela, tá?
A queixa principal dela era essa ausência de incisivos laterais, né? Que, lógico, né? Repercutia também no sorriso dela, né? Sim. Que é a ausência dentária. Sim. Aí queria resolver esse problema. E a gente dando o diagnóstico dela como classe 2, subdivisão direita, a gente já pensaria em mecânica de classe 2, né? Isso. Geralmente é assim, você dá o diagnóstico, pensa na mecânica. Dá o diagnóstico, pensa na mecânica, né? Você dá o diagnóstico, não, que normalmente o que as pessoas fazem é você dá o diagnóstico, não, você acha que você deu o diagnóstico, mas você está só falando, tá bom, a classificação dentária é essa, né? Exato. Agora a gente tem que pensar que até na classificação dentária, como a gente tem essa ausência de laterais, a gente pode ter uma confusão e a gente precisa pensar nas repercussões da falta da massa dentária dos laterais também nisso. Isso, né? exatamente. Não é só o que está ali, não é só o estático, é tipo, por que chegou nesse ponto? Né? Acho que é o que a gente não pensa no dinâmico. Não, com certeza. E uma foto que eu gosto muito, né, quando eu estou pensando no diagnóstico do paciente, né, são essas fotos oclusais. Né? Normalmente o pessoal olha muitas fotos laterais para ver a relação de molar, de canino, né? E eu bato logo o olho nas fotos oclusais. Para mim são chaves assim, para a gente dar o diagnóstico, porque a gente consegue muitas vezes ver se já existem compensações dentárias para o problema esquelético que o paciente possa vir a ter. Tá? E quando a gente olha essas fotos oclusais, o que é que tu consegue perceber assim, mano, logo de cara assim, tanto na superior quanto na inferior? Eu iria achar, né, olhando só as fotografias, eu poderia achar que estão verticalizadas, né? Esses incisivos. O que eu acho, eu até estava pensando aqui, você estava falando sobre essas compensações dentárias, porque eu falei de incisivos verticalizados, e aí você já começa a ter uma tendência de diagnóstico na sua mente. E aí quando você olha para a foto dela de perfil, você pode achar, poxa, ela tem uma linha que queixo pescoço presente. É uma linha que ela não é... Algumas pessoas olham para essa linha e dizem, poxa, é uma linha relevante. Isso. Mas lembrando que a gente tem uma harmonia. Se a gente passar a linha vertical verdadeira aí, a face toda chega junto. Né? Equilíbrio, né? Então aí eu volto para o dente e digo, bom, eu vejo dentes que estão verticalizados, ou eu tenho uma tendência a pensar que eles podem até estar querendo lingualizar, né? Isso. E superior verticalizado ou lingualizado, né? É bem característico de padrão 2, bem característico também do face longa, né? Do face curta também, né? E inferior verticalizado, né? Característico de padrão 3. Sim. Né? Característico também do face curta, né? Alguns face longas também apresentam isso. Isso. E tiratema seria o quê? Pra gente poder matar. Porque eu disse um monte de diagnóstico aqui agora, e agora, né? Ferrou. Aí a gente vai pro tiratema, vamos pra teleradiografia. Teleradiografia. Pra mim é uma das coisas mais importantes, né, que existem, essa teleradiografia, tá, de todos os pacientes. Isso. Né, e a gente está acostumado a receber professor, veja aqui, o que é que você faria, né? E nunca nem é mandado isso, né? Nunca nem é mandado. Manda as fotos. E aí, assim, como é que eu vou dar o diagnóstico sem a teleradiografia, né? Isso. A parte esquelética todinha tá na teleradiografia. Isso. A verdade está na teleradiografia, né? A verdade é essa, porque a gente tem umas indicações de inclinação dentária, a gente sabe, a gente está vendo borda wala, enfim, a gente tem umas percepções e características bucais, mas o tiratema, só quem vai dizer pra gente é a teleradiografia, exato, o quanto de fato o dente está inclinado ou não. E, consequentemente, o tratamento, né? E o tratamento. Não tem como a gente dar o tratamento sem saber o diagnóstico. Não tem como eu saber o diagnóstico sem saber como está a minha teleradiografia, né? Exatamente. Tanto a minha porção esquelética como a minha porção dentária. E aí a gente vai para a tele dela e a gente vê o quê? Quando a gente traça uma linha vertical verdadeira maxilomandibular, né? A primeira coisa que chama a atenção ali, para mim, é que você vê o ponto B à frente. Né? Sim. Então, muitas pessoas já deviam assim, professor, ela é padrão 3. Por assim, isso que eu falei da linha queixo-pescoço, na análise do perfil. Exato. E uma coisa, assim, um detalhe que eu acho fantástico, né, que isso leva as pessoas a errarem, é que esse ponto B, ele tá à frente, não é porque esqueleticamente ele está crescendo desproporcional, né, a base, né, no sentido sagital, né. Isso. A gente observa que ela tem um contato dentário em topo ali, né. Consequentemente, a mandíbula dela está sendo jogada para frente, né. Isso. Procurando estabilidade. Estabilidade. Isso. Se a gente corrige aquela relação dentária, essa mandíbula vai rotacionar no sentido horário. Ela vem para trás, né? Para baixo, para trás. Então, esse ponto B, consequentemente, também vai vir. E aí vai dar o real esquelético dela, o que é que seria? Isso. Né? Em relação ao sentido sagital.
Aí do que a gente está falando aqui, na verdade? A gente está falando que as repercussões da base dela, da face, né, da genética dela, com também a ausência de laterais, que contribui para a massa dentária reduzir um pouco, né, porque ela pode fazer isso, levou a uma relação de topo. Né? Exatamente. E a relação de topo levou a um posicionamento alterado da mandíbula. Ou seja, no sentido sagital, a gente sabe que vai estar em equilíbrio quando a gente corrigir essa relação de topo. Né? Então, associada, a gente já saber que não tem erro no sentido sagital. Né? E a gente vendo várias características no sentido vertical ali, como o crescimento intramatriz, que a gente está vendo ali que existe, né? Aquele probleminha entre maxila e o crescimento dentoalveolar. A gente está vendo o desenho daquela rotação da mandíbula, né? Dentre outras características, né, desse defeito no crescimento vertical, vamos assim falar, né? Isso. Uma alteração no sentido vertical, né? Aí chegaria para que diagnóstico? Diagnóstico face curta. Face curta, perfeito. Né? Como o diagnóstico é face curta, o tratamento previsto para esses pacientes, né? Como é que a gente vai fazer o manejo desse paciente para face curta? Aí a pergunta é, os pacientes que estão em crescimento, aí você pensa assim, então como eu vou tratar o curta? Aí você pensa, eu tenho que estimular esse crescimento alveolar posterior. Isso. Ok, mas a gente tem que entender que tem coisas que precisam ser modificadas primeiro para que a gente consiga atuar nesse crescimento. Exato. Por exemplo, a gente tem que corrigir essa posição mandibular, né, no caso, essa relação de dentes anteriores, para que a gente consiga seguir com o tratamento, não é isso? Exato. Então, isso seria como? Pronto, para a gente conseguir fazer que tenha esse crescimento sentido vertical, a gente precisa que a posição anterior esteja corrigida, que é uma das metas dos nossos pacientes de face curta, né? A gente precisa reduzir esse ângulo intraincisivo, vamos assim dizer. Né? Os dentes inferiores, eles apresentam uma inclinação boa no sentido vestibular, né? Dá para a gente perceber. O superior não, ele está lingualizado. Então a gente traria como meta vestibularizar esse sentido superior para poder corrigir essa relação entre os incisivos. Com isso vai reduzir o ângulo intraincisivo, vai estimular o crescimento na região posterior, que é responsável por metade desse crescimento no terço médio da face dela. Então já vai melhorar, né, esse crescimento dela, vai deixar ela menos face curta. Não é que ela vai deixar de ser face curta, porque isso é genético. Isso. Né? Então ela vai ser face curta, mas vai ser menos. Seria moderado, de repente fica leve quando terminar o crescimento. Né? Associado a isso, ela tem uma ausência de incisivo lateral. Sim. Né? É até um bom ponto para a gente comentar. Um paciente face curta, porque a dúvida é, quando tem ausência de incisivo lateral, a pessoa olha aqui, não viu mais nada, viu a ausência de lateral. Pensa, vou botar canino no lugar ou vou reabilitar ou vou preencher o espaço. Mas nessa linha de que é um paciente face curta, que já tem uma falta dessa massa dentária, né, que já falta para ela esse volume, a gente nem pensaria em mesializar esses caninos. Então é um ponto até legal de se lembrar, né? Exato. Ela vai ser muito beneficiada pelo aumento de massa dentária. Exatamente. Né? No caso aí, com a reabilitação. Né? E existe algo que a gente sempre indica, né, para esses pacientes que precisam de vestibularização, né, que é uma das mecânicas que são indicadas para o paciente face curta. É que você diria que mataria as duas coisas de uma vez só. Aí. Dois coelhos em uma só. A gente precisa, no caso, abrir o espaço para o lateral e vestibularizar esses incisivos. Então, acho que o uso de molas é bem apropriado. As molas de titânio são fantásticas para esse tipo de paciente. Então, veja que você deu o tratamento baseado no seu diagnóstico. Então, ficou fácil depois, né? Isso. Não teve que pensar muita coisa, né? Exatamente. E aí, depois a gente segue, corrigindo essa relação, a gente segue com a reabilitação. A reabilitação, o batente. O batente anterior. Para que a gente estimule esse crescimento alveolar posterior. Isso. E segue com tratamento normal. Isso. É isso? É isso. Perfeito. Então, fechamos aqui mais um hoje. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, manda pra gente, né? Manda uma mensagem pra gente nos comentários. Deixa aqui que a gente vai tirar a dúvida de vocês desse caso. Caso muito legal, caso muito difícil de dar o diagnóstico, tá? Para poder acertar, lógico, o tratamento. Se não acertar o diagnóstico, o tratamento, com certeza você também não tem como acertar, né? Exatamente. É isso aí. Valeu, galera. Se vocês quiserem ter mais desse conteúdo, saber mais, resolver mais diagnóstico com a gente, segue a gente no @ortoformulabr, tá? E se você já se sente um pouco mais preparado, você está querendo mais, a gente tem sim algo mais para você. A gente tem um treinamento intensivo em diagnóstico e planejamento ortodôntico, que é o Ortofórmula. Então, se você tem interesse, fala com a gente.